Vamos continuar, né, dando sequência ao nosso estudo aqui no Campinho, com relação às jornadas. E, como assim já comentei com os irmãos, né, a gente está na parte agora do estudo um pouquinho mais avançado, né, que é uma parte do estudo das jornadas que é relacionado aos pais, né, à liderança, aos pais, aos anciãos, os irmãos mais maduros, ao ministério, né? Então é uma sequência até um pouquinho mais difícil de entender. Talvez assim, da semana passada eu até comentei com os irmãos da semana retrasada, né, que a gente estudou, que era um assunto que eu creio eu que até que os irmãos já conheciam, só não sabiam que era o nome, né? Esse de hoje agora que a gente vai estar entrando é Ta'at. O nome da jornada é Ta'at. Creio eu que a gente não ainda tenha um conhecimento mais aprofundado nesse assunto. E ela toca também na questão dos dízimos também. Acredito que também a gente não tem assim um entendimento mais profundo, né? Mas pela misericórdia do Senhor, que o Senhor nos abençoe para a gente sair daqui hoje entendendo um pouquinho, ainda que o assunto não é o dízimo, né, em si, mas toca nesse assunto também, né? Que a gente saia compreendendo um pouquinho mais, né, do que o Senhor quer para cada um de nós, como irmãos, como igreja na nossa localidade, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Que o Senhor possa nos dar graça para a gente estar entendendo esse assunto. Eu queria começar, né, lendo o nosso texto base lá em Números 33. Números 33, versículo 26. Números 33, versículo 26 é o nosso texto base, né, que fala assim, ó: partiram de Maquelote e acamparam-se em Ta'at. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Ta'at. Ta'at é a 23ª jornada. Semana retrasada a gente falou da 22ª, que era Maquelote, e hoje a gente vai estar falando da 23ª, né, Ta'at. Então essa jornada de Ta'at, né, o texto que corresponde a ela está aqui em Números ainda, né? Números é a sequência do que a gente vem estudando, né? Então a gente estudou da semana passada Números 18, né? Que é a jornada que correspondia a Maquelote. Números 18 foi até o versículo 19. E Ta'at, justamente, ela começa do versículo 20. Né? Então, o texto base, né, desse nosso estudo de hoje, ele vai estar em Números 18, do versículo 20, né, começa no versículo 20 e vai até o versículo 24. Números 18, 20 até o 24. É o que a gente vai estar estudando hoje. Depois no 25 em diante, a gente já vai começar a Tera, já é a jornada seguinte, que é a sequência, né? Então, como a gente também vem falando, esses estudos que a gente vem estudando, eles são relativos à jornada da liderança, né? Dos pais, liderança, os irmãos que são anciãos, né? E é o momento que eles começam a dar volta ali no Monte Seir, né? E a gente vê que um assunto, todos os assuntos, eles são interligados um ao outro, né? Então é uma sequência de estudos interligados, né? Então a gente vê que a gente começou lá em Números, já toquei nisso, né? 16 com a rebelião de Corá, né? Era a autoridade que não era vinda de Deus, né? Não era autêntica, né? Número 16 lá, eles queriam usurpar a autoridade. E em Números 17, o Senhor ele vai estabelecer com Arão, né, no bordão de Arão, que vai florescer a autoridade autêntica, a autêntica autoridade, Números 17. Números 18, né, a gente vai começar com Arada, né, que vai falar esse sacerdote agora que
que ele foi levantado pelo Senhor, né? Foi estabelecido para o Senhor. Ele começa agora a falar com ele, que é o próprio Arão, né? Então Arão é reconhecido como sacerdote, o Senhor delega autoridade a Arão, e agora o Senhor vai começar a dar a revelação, falar diretamente com Arão, e agora essa revelação que é direta para Arão, a gente vai ver que o Senhor começa a dar responsabilidade. Então aquele sacerdote, ele é estabelecido, e agora o Senhor começa a dar responsabilidade para ele, né? Foi o que a gente estudou, assim, falando bem panoramicamente, né? O estudo já está gravado para os irmãos que quiserem dar uma olhada lá. E agora, essa jornada de Maquelote, né, que a gente falou da vez passada, que começa a falar dos direitos do sacerdócio. Então, na vez passada, né, falando de Maquelote, eu comecei a falar porque são todas a gente começa a tocar nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tudo que o Senhor fez por nós na cruz, né? Efésios vai falar que fomos abençoados, né, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor já providenciou todas as coisas, né? Então, desde a sua morte, nos incluiu na sua morte, ressurreição, ressuscitamos com Ele, a nova vida pelo Espírito Santo, né, que Ele nos introduziu, e nós, nossa caminhada, nós viemos desfrutando desse direito sacerdotal. É por direito isso. Então, o louvor que a gente costuma cantar, né, que tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? Esse louvor está falando disso, é direito nosso, é nossa herança. E a gente tem que adentrar pela fé, né, conhecer essas coisas e entrando pela fé. E hoje a gente vai continuar nesse mesmo princípio de Maquelote, né, que são os direitos do sacerdócio, né? Ele já começa, esse direito de Maquelote, esse direito de Taate, que eu vou falar hoje, que é com relação, a maior parte fala de uma questão financeira realmente, fala realmente de dinheiro, né, de sustentação, né, do ministério. Isso já começa até em Maquelote, já começam a tocar em Maquelote no final, mas eu não toquei nessa parte financeira porque realmente Taate fala com mais profundidade, então deixei, né, para tocar nesse assunto da parte financeira, mais em Taate mesmo. Então, até aqui em Maquelote, no finalzinho, que é o versículo 19, vai falar assim, ó, Números 18 e 19, que ainda é Maquelote. Todas as ofertas sagradas, ó, todas elas, as ofertas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos e a tuas filhas, contigo por direito perpétuo. Então a gente vê que todas as coisas, né, que são consagradas ao Senhor, né, Ele deu aos filhos de Israel, as filhas, os filhos e as filhas. Ó, por direito perpétuo, é algo que é de direito, né? Contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo. Então fala aliança perpétua de sal. Nessa sal aqui é de onde vem a palavra salário, né? Na época a palavra de salário ela houve uma época que era paga com porções de sal, né? Por isso que veio essa palavra de pagamento, vem dessa palavra sal, salário, né? Salário vem disso. Então já que esse sacerdote ele foi estabelecido, foi consagrado, e ele exerce o sacerdócio dele com responsabilidade, com diligência, ele tem os direitos dele, né? Inclusive nessa parte também financeira. Então, gente, vamos começar aqui lendo do 20, né? Que vai falar, disse também o Senhor a Arão, tu vê que essa revelação ela continua a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a sua porção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas.
Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então a gente sabe que as 12 tribos de Israel, quando eles entram ali na terra prometida, né? Então a terra toda é dividida por herança, as partes de cada uma, né? E essa tribo de Levi é a única a tribo que não tem herança na terra, né? Então eu creio que a maioria dos irmãos, se não todos, conhecem isso, né? Então eles falam aqui justamente isso aqui, quando está lá na hora da divisão da terra, é justamente isso que ele vai falar para os levitas. Todas as tribos têm herança, Levi não tem herança, porque ele vai falar, né, eu sou a herança de vocês. Né? Tá aqui no versículo 20 mesmo, né? Disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então, o Senhor, ele é a herança dos filhos de Israel. Então, as 11 tribos, né, elas são divididas ali, as heranças da possessão em cada terra, e os levitas, eles vão ficar, cada parte dos levitas, numa parte daquela terra ali, de cada tribo, né? Eles vão ficar espalhados pelas 11 tribos, né, os levitas. E é justamente o que o Senhor que está falando aqui. Eles não têm porção. Por quê? Porque eles são separados do Senhor. Antes de começar aqui, eu queria falar do nome, né, desse nome que a gente está estudando de Taat, né? Para a gente entender bem essa jornada, é bom a gente entender o significado dessa palavra Taat, né? O que ela significa em hebraico, né? O principal sentido dela, se você for ver num dicionário hebraico, fala que é estar debaixo de, estar embaixo de. Esse é o principal significado de Taat. Só que essa palavra Taat, ela, dependendo do local que ela é colocada na escritura, ela vai ter vários tipos de tradução diferente. Então ela pode significar em lugar de, por, né? Em lugar de, em substituição de, em representação de, mas o sentido principal do nosso texto aqui é esse, é o sentido de substituição e representação, né? Vou querer ler um texto com os irmãos de Gênesis 12, 13, para a gente ver aqui na escritura esse significado de Taat, né? O que significa. Esse aqui acho que seria o principal, né, dentro do que a gente está estudando. Gênesis 22, 13. Vai falar assim, Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Né? Esse é o versículo 13. Então a gente sabe aqui que essa... é 22, 13. A gente sabe que essa passagem aqui é a passagem que Abraão, né, leva Isaac para cima do monte, né, para sacrificar Isaac. E quando eles estão subindo, Isaac pergunta para ele, mas aqui está a lenha, o cutelo está aqui, o fogo, e cadê o cordeiro? Aí Isaac fala, pela fé, né? Abraão era o pai da fé, Abraão vai falar, o cordeiro o Senhor proverá, o cordeiro, pela fé de Abraão, né? E quando ele chega lá, que ele senta aquela lenha ali, que ele já está prestes a sacrificar Isaac, o Senhor fala para ele parar, né? E quando ele olha para o lado, ele vê esse cordeiro. E aí ele sacrifica aquele cordeiro ali no lugar de... Aí que está o sentido de Taat, né? Então vai falar aqui, Abraão, tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Esse em lugar de aqui, no original lá em hebraico, seria Taat, né? Então Taat é em lugar de, em substituição de, em representação de.
Então aquele cordeiro ali ele foi sacrificado no lugar de Isaac, né? Em substituição de Isaac, né? Tipologia de Cristo, né? E Cristo ele morreu em substituição de cada um de nós, morreu no nosso lugar. Esse é justamente o sentido principal de Ta'at. Representação, ou em representação de, ou em lugar de, né? Outro texto também que vai falar desse sentido de Ta'at, né? 1 Reis 11:43. Primeira Reis 11:43. Fala assim, ó, e descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Né? Então esse texto aqui ele está falando da morte de Salomão. Então Salomão morreu e Roboão, né, que era filho de Salomão, ele reinou em seu lugar. A palavra aqui que é traduzida para em seu lugar, no original seria Ta'at, né? Então, Salomão reinava, Salomão morreu, e agora, em substituição de Salomão, Roboão reinou. No lugar de Salomão agora, né, essa questão da substituição. Então, esse é o significado de Ta'at. O principal significado, né? São muitos significados. Outro também está na lei de Talião, né, que os irmãos conhecem também, está em Êxodo 21. Êxodo, acho que se eu não me engano é Êxodo 21. É o que os irmãos chamam da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. 21, 23, 24, 25. Êxodo 21. Êxodo 21, 23, 24, 25. Que é a lei do talião, né? Conhecida como a lei do talião. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Não era uma lei que tinha no Velho Testamento, né? É tipo que você feriu alguém, né, no olho, o outro no dente, o outro é ferido no dente também. Era uma lei que tinha no Antigo Testamento, né? Então, esse por aqui também é traduzido no hebraico por Ta'at, né? Olho no lugar do outro olho, Ta'at, o outro olho, né? Então, aquele é traduzido, Ta'at, que é traduzido por, né? Ou no lugar de, um olho no lugar do outro olho, representando o outro olho, né? Então, esse é o sentido de Ta'at, né? É representação. Agora, Êxodo 13:2, ainda em Êxodo 13:2, um outro sentido também, que a gente vai começar a entrar agora no estudo, né? Êxodo 13:2. Que fala assim, ó: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, é meu, né? Então aqui o Senhor ele sai, né, no Êxodo 12, né, que é Ramsés, a gente já estudou isso, né? Ele sai e agora eles vão entrar em Sucote, né? Então isso aqui essa parte aqui a gente vai encontrar, que a gente está lendo aqui, é a estação de Sucote. O Senhor vai vai falar da consagração dos primogênitos. Então, o Senhor vai falar, né? Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens quanto de animais, é meu. Então, agora o Senhor vai falar que todo primogênito é meu, é do Senhor. Ele vai tomar para ele todo primogênito.
Então esse primogênito aqui que o Senhor está tomando para ele, ele tem esse sentido, que é o sentido que a gente vai ter lá no texto de Taate. É esse mesmo sentido aqui que se aplica lá. Porque aqui está falando do primogênito, a gente já até estudou isso também, a questão da primogenitura aqui, né? Já estudamos, só vou passar assim meio rápido para a gente estar avançando nesse sentido, né? Então o sentido daqui da consagração do primogênito, qual seria o sentido? O sentido é que em Gênesis 12, né, o Senhor ele fala com Moisés na última praga, né, que eles teriam que sacrificar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, não é isso? E ali eles comeriam, né, no interior das casas o cordeiro, e naquele mesmo dia ali o Senhor ia aplicar o juízo nos egípcios. Então, qual foi o juízo que foi aplicado? O juízo foi que todo primogênito do Egito morreu, não foi isso? E os que estavam debaixo do sangue, não. Né? Então, por que os do egípcio morreu? Porque não estavam debaixo do sangue. Então, o juízo caiu sobre eles. Então, gera morte neles, porque eles não estão debaixo do sangue. Né? Já os filhos de Israel, eles tinham sacrificado o cordeiro, que é a tipologia de Cristo, né? Aqueles que creem em Cristo estão debaixo do seu sangue, né? Foi pago um alto preço por cada um de nós, né? Então, no Novo Testamento, quando a gente estudou isso lá em Hebreus, vai falar que nós somos a igreja dos primogênitos, né? Porque em Cristo todos nós somos feitos primogênitos do Senhor, né? Então, o começo do conceito é esse, né? Porque nós fomos colocados como propriedade do Senhor, como ele fala aqui, todo primogênito é meu. Por quê? Porque foi em substituição de Cristo. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo que creu, que está debaixo do sangue do Senhor, é propriedade do Senhor. Né? Porque a gente fala que o Senhor ele pagou um alto preço por cada um de nós, né? Preço de sangue. Então, todo esse primogênito é do Senhor. Ele considera meu, né? Todo primogênito é meu. É consagrado a mim, né? Então, esse é o sentido que começa, né? O sentido da primogenitura, né? Êxodo 19, aqui em Êxodo ainda, 19, a gente ainda vai continuar nesse assunto. Então aqui em Êxodo 19, a gente também já estudou, isso aqui a gente está falando do Monte Sinai, né? A partir do versículo 3, a partir do 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás os filhos de Israel. Né? Então a gente vê aqui que a questão do sacerdócio, né? O sacerdócio, quando foi estabelecido lá, era para todos os filhos de Israel, né? Todos eles. Fala para eles que eles serão feitos, ele fala aqui, né? No 6, vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. É o mesmo princípio do Velho Testamento, né? Então, no Novo Testamento, todos os que creem no Senhor são feitos sacerdotes, né? São feitos um reino de sacerdotes para o Senhor. Isso é o Novo Testamento, né? Só que o que acontece aqui? A gente vê aqui que no versículo 5, a gente vê que esse sacerdócio,
que tem a ver com a primogenitura, porque a gente está falando essa primogenitura, ela tem a ver com, a gente vai chegar lá, né, para a gente entender melhor, tem a ver com os levitas, né? E porque no princípio era para todos eles, todos os que estão debaixo do sangue são filhos de Deus e têm direito ao sacerdócio, né? Porque estão debaixo do sangue de Cristo. Mas agora a gente vai ver aqui, né, no capítulo 19, versículo 5, que esse sacerdócio ele é condicional. Todos nós temos direito ao sacerdócio. Mas o problema é que nem todos nós nos consagramos ao sacerdócio. Então, esse é que é o problema. Não é por isso que ele vai falar aqui, ó, agora, pois, então existe uma condição no sacerdócio, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Né? Então tinha uma condição, né? O reino, sacerdócio é para todo filho de Deus. Só que é condicional. É se você se consagrar, se você ouvir a voz do Senhor, se você der crédito à voz do Senhor, se você guardar a aliança. E a gente sabe, né, quando a gente vai em Êxodo 32, aqui ainda é o Monte Sinai, né? A gente já estudou isso. Quando o Senhor sobe, quando Moisés sobe no Monte Sinai, né? E o povo, eles fazem o bezerro de ouro, né? Tem aquela passagem que todo o povo ali, eles fazem o bezerro de ouro e começam a adorar ali o bezerro de ouro. E quando Moisés volta ali, vê o povo todo ali, né? Adorando o bezerro de ouro. E essa parte ali vai falar justamente essa prova do sacerdócio. É justamente uma prova. Né? Todos os sacerdócios, os que o Senhor toma para si, eles são colocados em prova. Não, então a gente vê que o sacerdócio é para todos, mas ainda que seja para todos, ele é condicional. Ele é si. O sacerdócio é para aqueles que se consagram. Né? Por isso que a gente vai ver lá em Êxodo, aqui em Êxodo ainda, se eu não me engano, 29, acho que é 29, 29 mesmo, que é a consagração dos sacerdotes. A gente não precisa ler não, depois os irmãos quiserem ler com calma, vai falar da consagração dos sacerdotes. Os sacerdotes, aqueles que ministram na casa do Senhor, eles precisam se consagrar. Né? Então, por isso, esse é o condicional. É para todos, mas nem todos se consagram. Né? Então, aqui no Êxodo 32, vai ser a prova desse sacerdócio. Né? Então, eles começam a adorar ali o bezerro de ouro, Moisés volta, e agora, no versículo 25 em diante, né? 32 do 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta, para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então a gente vê, né? Eles estavam ali naquela prova, né? Todos os israelitas ali, todos os filhos de Israel ali, e estavam na idolatria, tinham levantado o bezerro de ouro, e Moisés vai descer, ver eles ali naquela atitude ali de idolatria, né? E Moisés vai se colocar na porta, em pé, na entrada do arraial, e vai perguntar, vai fazer uma pergunta para todos eles. Quem é do Senhor, venha até mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Né? Então a gente viu aqueles que se dedicaram ao Senhor, que pela fé, né, tinham no coração, não, que eu sou do Senhor, porque a pergunta aqui era essa: quem é do Senhor? Vem para esse lado. Né? Então aqueles que se achavam, que tinham, né, no coração que eram do Senhor, não, eu sou do Senhor, eu sou consagrado ao Senhor. Né, passaram para o lado de Moisés. Os outros não, continuaram na questão da idolatria. Né? Então, somente a tribo de Levi foi aprovada. Isso aqui era uma prova. Né? Então, somente
os que se consagraram ao Senhor foram para o lado de Moisés. 27. Aos quais disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tomai, cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. 29. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então aqui eles foram separados, foram consagrados ao Senhor. Então a partir daí, a gente vai ver que o Senhor ele vai falar, a gente já estudou isso, por isso que a gente está falando mais passado, que todo primogênito, o Senhor ele começa falando que todo primogênito é meu. Mas aí, a partir da consagração, o Senhor vai tomar os levitas no lugar de todo primogênito. Agora, os levitas, porque somente eles se consagraram. Então, todo primogênito era do Senhor. Mas como só os levitas se consagraram, eles ficaram no lugar do primogênito. Ou seja, em taate, em substituição da primogenitura de Cristo. Então, eles ficaram no lugar dos primogênitos. Esse é o sentido de taate. Então, agora o Senhor vai tomar os levitas no lugar de todos os filhos de Israel. Para quê? Para que eles exerçam o ministério, que no Novo Testamento a gente vai chamar do ministério, da Nova Aliança, do Novo Testamento. Os levitas, a gente também já comentou, que é uma tipologia no Novo Testamento do ministério. Aqueles irmãos que estão sacerdotando, que estão servindo ao corpo, que tem algum encargo no corpo, que tem cargo de autoridade, que estão exercendo alguma função no corpo. Esses são os levitas, os irmãos que fazem parte do ministério. Então, por isso, são aqueles irmãos que se consagraram, que se separaram para o Senhor. Então, por isso que os levitas eles vão ficar no lugar dos primogênitos. Vamos ver em Deuteronômio 33. Deuteronômio 33 vai falar das bênçãos de Levi. Deuteronômio 33, isso aqui já é a jornada do campus de Moabe, que a gente vai estudar mais para frente com mais detalhe, que está em Deuteronômio, onde foi escrito essa jornada dos campos de Moabe, e aqui vai estar essas bênçãos de cada filho de Israel, e essa aqui é do 8 até o 11, é a bênção dos filhos, a bênção de Moisés, Moisés abençoando cada um filho de Israel. Então ele vai falar assim, de Levi, disse. Então esse texto aqui está falando dos sacerdócios dos vencedores, os que venceram nessa questão de sacerdócio, ou seja, aqueles que se consagraram, porque é aquilo que a gente falou, tem aquele si, o sacerdócio era para todos, mas se diligentemente vocês ouvirem a minha voz, guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser um reino de sacerdotes. Então o sacerdócio é para todos, mas nem todos se consagram. Então ali quem se consagra somente a tribo de Levi. Então ele vai falar assim, de Levi disse, versículo 8, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem. Esse homem aqui é Levi. Para o homem, que homem é esse? Para Levi. O teu fidedigno, aí vai chamar Levi de fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Na provação, isso aqui foi uma prova. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos do que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem.
Então aqui a gente vê que vai falar da mesma coisa, aquele texto lá em Êxodo, Moisés fala, quem é do Senhor, passa para cá. Ou seja separado, né? A tipologia de Staat no lugar de separado para o Senhor, né? Aquela questão da separação. E aqueles que foram separados, que foi a tribo de Levi, eles tinham que passar a espada ali nos amigos, nos amigos, no pai, mãe, irmão, tudo isso, não é isso que tu falava lá? Então aqui ele vai falar, né, de Levi aqui, ó, no 9, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a sua palavra e observou a sua aliança, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Isso aqui é a tipologia dos irmãos que seguem a Deus, não segue a Deus, tipo assim, segue a Deus, mas não tem um serviço considerando o vínculo familiar, ou amizade, que, por exemplo, são aqueles que o Senhor pode contar em todo o tempo. Às vezes, assim, é bem comum a gente ver isso, ainda que a gente tenha a gente tem não é uma coisa absoluta, né? A gente não vê isso como uma coisa absoluta, realmente é relativo. Mas, por exemplo, a gente tem um encargo na casa, algum tipo de encargo na casa do Senhor, mas a gente tem uma festa para ir. Deixa as coisas do Senhor, que o Senhor te chamou para aquilo dali, você vai para a festa, você vai para o aniversário, você vai para o jogo, você vai para um monte de coisa, né? Então, isso aí é uma prova para o sacerdócio. O Senhor, ele quer contar com aqueles que estão no sacerdócio em todo o tempo. Mas se o Senhor não pode contar, entende? Com os seus filhos, né? Porque aquilo que eu já falei isso algumas vezes, né? A edificação da igreja, ela começa com a consagração. É quando você se consagra ao Senhor. Então aqui ele vai falar aqui, né? Por que Levi é o tipo do sacerdócio aprovado? Porque ele vai falar aqui, ó, que aquele que disse a seu pai e a sua mãe, não os vi, não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos, observou a aliança com Deus, né? Colocou como prioridade, né? E observou a sua aliança, ensinou seus juízos a Jacó e a sua lei a Israel. Ofereceu incenso às suas narinas, holocausto sobre o seu altar. Né? Ainda que a gente entenda também, né, isso aí é um aspecto, né? O que eu estou falando é um aspecto, que a gente já estudou também do aspecto sacerdotal na nossa casa. Então a gente tem uma prioridade também na nossa casa, com a nossa família. Não é por isso que eu falei que não é algo absoluto. Não é aquela coisa, não, então agora eu vou para toda reunião, não posso ter um tempo de comunhão na minha casa com a minha família. Não é assim, né? Sabe que a gente tem mas a gente tem que saber também a nossa responsabilidade que a gente tem com o Senhor. Né? Que a gente pode também estar trocando as coisas do Senhor, mas se eu não venho para a reunião que eu tenho algo do Senhor na minha família, amém. Né? Com a minha esposa, eu vou estar em comunhão com a minha esposa, né? Então a gente tem uma direção no Senhor, porque a igreja ela não acaba quando a gente sai da reunião, né? Mas a igreja ela está dentro da nossa casa, ela está onde a gente está. Então nosso serviço, nosso sacerdócio também está em qualquer lugar. Então o problema não é que tu vai em evento nenhum, não é esse o problema. O problema de repente você deixar as coisas do Senhor pelo bezerro de ouro. E aí que está o problema. E a gente às vezes nem tem um grau de, assim, consegue até mensurar isso, mas o Senhor sabe. Ele conhece o nosso coração. Por que a gente está indo, né? Está indo por causa de quê? É por causa do bezerro de ouro ou tem um sacerdócio lá, que não é na reunião, né? A tipologia é essa, né? Então não é a questão de não, os irmãos agora têm que vir para toda reunião, está proibido de ir. Não é isso. Mas a gente tem que ter uma convicção do que é bezerro de ouro e o que é aqueles que são do Senhor, vem para esse lado. A gente sabe que tem serviços na casa de Deus. Tem serviço domingo na ceia. A gente pode falar, aqueles que são do Senhor, tem uma mesa aqui para servir. Mas tem que se consagrar antes. Porque se a gente não se consagra antes, chega na hora da reunião, a gente não tem nada, está vazio. Por quê? Porque não se consagrou, não se separou. Entende? Essa é a pergunta do Senhor, é a prova do sacerdócio.
Tem um serviço com as crianças. Ó, tem um serviço, tem um sacerdócio aqui. Quem é do Senhor? Passa para esse lado aqui. Quem não quer? Rapaz, eu prefiro ficar desse lado aqui, porque às vezes a gente está fugindo do sacerdócio. Então a gente tem que perceber o nosso coração aonde que ele está. Se ele está no bezerro de ouro, ou se ele está em agradar o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor e falar, não, como Moisés perguntou, quem é do Senhor passa para o lado de cá. Não, eu sou do Senhor. Você ter essa certeza. Amém. Que eu sou do Senhor. Amém, irmãos? Então, essa questão, né? Vamos voltar lá para avançar mais um pouquinho, né? Números 1, né? Vamos ver essa questão aqui no livro de Números 1, a partir do 42. Não, é 47, desculpa. Números 1. Números 1 a partir do 47. Então a gente começa a ver aqui esse sentido de ta'at, né, de separação. Separação, substituição dos levitas. Né? Não vai falar assim, ó. Números 1 a partir do 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, quer dizer, a tribo de Levi, não foram contados entre eles. Então agora os levitas, eles não são mais contados entre os filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor já está vendo eles separados para ele. Já estão no lugar do primogênito, são meus. É para uso exclusivo do Senhor. Estão consagrados ao Senhor. Né? Então esse é o sentido de ta'at. Né? São consagrados, separados para o Senhor. 48. Porquanto o Senhor falara a Moisés dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho, e de todos os seus utensílios, e tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Né? Então a gente vê aqui que os levitas, o Senhor agora, que ele consagrou os levitas, e tomou os levitas que não, eles são meu no lugar dos primogênitos, agora o Senhor ele começa a considerar eles separados, para ele. Né? Em Números 3 também, Números 3, a partir do 5. Números 3, a partir do 5, também vai falar um pouco dessa separação. Né? Disse o Senhor a Moisés, faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Esse aqui, e cumpram, versículo 7, né? E cumpram seus deveres para com ele. Tem algum irmão que está diferente? Está como? Versículo 7. Versículo 7. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Então, essa aqui na minha está os deveres, mas essa palavra deveres aqui, o sentido dela do Novo Testamento seria encargo, né? Então, e cumpram o seu encargo. Todos... Oi? Encarregar-se-ão. Encarregar-se-ão. É bem tipo, né? Encarregar-se-ão. Aqueles encarregados, aqueles que têm encargo naquele serviço ali. Né? Então, aqueles que foram separados e o Senhor delegou encargo. Né? Então, porque são sacerdotes, foram separados pelo Senhor, se consagraram, né? Se consagraram ao Senhor, chegaram à conclusão que não, eu sou do Senhor, e colocou sua vida diante do Senhor para servir exclusivamente ao Senhor,
e agora o Senhor delegou encargo para eles. Então eles têm encargo na casa de Deus, né? Então essa tradução aqui, ela também serve como encargo, né? Deveres. Ó, o dever deles é para com o Senhor, né? Para com ele e para com todo o povo. É encargo para ministrar ao Senhor e ao povo também, à igreja também, para servir ao Senhor e os irmãos, né? Traduzindo para hoje, né? Para todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo, na casa de Deus, na igreja, né? 8. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação. Os utensílios, a gente já estudou dos utensílios, né? Que fala do testemunho local, da arca, da oração, vida de comunhão, né? Então, tem encargo com todos esses utensílios da casa, né? É encargo, cada um na sua porção e cada um no seu cargo, cada um no seu dom, né? Para com os filhos de Israel, para ministrar no tabernáculo. Darás, pois os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. Né? Aqui é interessante, ó. Darás, pois, os levitas, quer dizer, esses consagrados, a Arão. Né? Arão a gente sabe que é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento, como sumo sacerdote, né? E os levitas como sacerdotes, os descendentes de Arão, né? Então, quer dizer, são trabalhadores para o Senhor, né? E a seus filhos, serve à igreja também, dentre os filhos de Israel, eles são dados, né? Então, aqui, a gente vê que os levitas, eles são dados à igreja, né? Versículo 10. Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Né? Então, agora, Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio. O estranho que se aproximar morrerá. Né? Então, é aquele serviço, né, sacerdotal, se dedicar ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. Esse é no ministério da Nova Aliança, está lá em Efésios 4:11, né? Dá uma olhadinha lá. Essa mesma tipologia que a gente leu ali, né? Serve ao Senhor, serve à igreja, serve aos irmãos, né? Efésios 4:11. Versículo bem conhecido dos irmãos, né? São os homens dons, né? Esses que são dados à igreja, né? Que foram dados ao Senhor e dado à congregação para ministrarem na casa de Deus, são os homens dons que vai falar no Novo Testamento, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí o 12 vai falar, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? É um serviço, né, que ele não é eterno, né? É até que todos cheguemos ao amadurecimento. Né? É o serviço dos irmãos para edificação do corpo de Cristo, né? Então, esses homens dons, eles edificam a casa de Deus. São esses sacerdotes lá dos levitas, do Velho Testamento, né, que é a tipologia desses primogênitos, que a gente vê que essa aplicação do Velho Testamento, ainda que a gente vai ver depois que o sacerdócio mudou, né, no Novo Testamento o sacerdócio ele vai mudar. Vai ser o último texto que a gente vai ler. Ele vai ser o sacerdócio segundo, já não é mais o sacerdócio levítico, né, de Arão, né, arônico, mas ele é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas os princípios é o mesmo do Velho Testamento, né? É aqueles que se consagram, aqueles que são separados para o Senhor, aqueles que foram provados e foram aprovados, né, pelo Senhor. Agora aqui Números 3, voltamos lá para Números 3, 13. Números 3, 13. Vamos ler o 12 também, que vai estar Taate, também vai ter 11, 12, 13. Vamos ler do 11. Números
3, eu vou ler do 11 até o 13. Ó, disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado, olha só, aquilo que eu já estava falando antes, né? Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Antes que ele fala aqui no início lá, né? Todo primogênito é meu. Por quê? Porque o sacerdócio era para todo primogênito. Mas tinha um si. Aqueles que, né? Que ouvirem a minha voz, que se consagrarem a mim, só que nem todos se consagram, nem todos são aprovados, né? Então o Senhor vai falar aqui que ele pegou todo levita, né, aqueles que se consagraram, em lugar de, ou seja, Taate, aqui está Taate, em lugar de, os que se consagraram, os serviços, em lugar de todo primogênito. Então os levitas, eles vieram no lugar dos primogênitos, que abre a madre entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus. 13, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do